Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí em mais um dia de maratona de lives aqui no meu Instagram, MoniqueMM18. Desde o dia 6, a gente tem recebido muitos autores e autoras nacionais batendo papo sobre livros, gerando conteúdo literário para o pessoal que vem acompanhando e que está acompanhando a maratona do mês de janeiro. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, até o dia 15 de janeiro teremos aí live literária aqui no Instagram. Lembrando que vocês vão poder assistir as lives pelo TikTok não, Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e, claro, aqui no Instagram e no Instagram do autor, tá bom? Muito bem. Lá no canal do YouTube vocês também vão poder conferir episódios diários de novos autores. Então, o tempo inteiro vocês estão sendo bombardeados com conteúdo literário, tá bom? Muito bem, não se esqueçam que teremos muitos sorteios até o dia 15 e hoje não vai ser diferente. A gente vai conversar com o escritor Paulo Ávila, que esteve aqui ano passado e que entrou na lista dos livros e autores nacionais favoritos de 2022. Ah, que maravilha, né? Ele volta agora no projeto para falar sobre o seu livro, contar pra gente como é que tá essa vida literária desde a última vez em que ele esteve aqui. Então vai ser muito bom trocar uma ideia com um autor nacional, tá bom? Bom, pessoal que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje vai rolar sorteio. A gente tem live agora às 7 horas, daqui a pouquinho o nosso autor tá entrando. E depois a gente vai ter outra live com uma escritora, a Michele Cunha. Estou super ansiosa para trocar uma ideia com ela. E aí a gente só volta amanhã, tá bom? Muito bem, as duas lives de hoje terão sorteio, então fiquem espertos, tanto de livro físico quanto de livro digital, ok? Muito bem, as meninas que estão entrando, Paula, Cris, deixa eu ver quem é que tá aqui na live. Orlando, meu querido, um beijo enorme para você. Orlando, gente, vocês precisam conhecer o trabalho do Orlando. O Orlando produz contos de terror maravilhosos. Eu já li alguns dele, ele já esteve no podcast literário. No podcast literário eu já produzi episódios dele. E, cara, é um escritor de mão cheia. Um beijo, parabéns, tá, Orlando? Tô só no Instagram acompanhando o seu processo, o seu progresso e fico muito feliz, tá? Um beijo. Bom, sim, não posso esquecer. Os contos do Orlando viraram audiobook. Vocês sabem que eu fixo nessa tecla, né? De escritor nacional transformar seus livros em audiobook. E aí eu estava no Instagram outro dia e vi que o escritor Orlando tinha transformado seus livros também em audiobook. Eu achei assim sensacional, porque é uma ferramenta muito potente. Parabéns, querido! Parabéns pelo sucesso, pelo progresso, você merece, você é um excelente escritor. Bom, deixa eu ver se o autor entrou aqui, gente. Deixa eu ver. Ainda não. Lembrando que esse mês teremos live do meu livro, O Homem do Quarto Andar. Vai ter sorteio. E esse ano, gente, tem Bienal, hein? Esse ano tem Bienal, hein? Eu estarei lá, hein? O Paulo tá aqui, entrou. Vamos lá. Vamos convidar o nosso Bienal esse ano, hein? Aqui no Rio de Janeiro. O Paulo tá aqui, cheguei.
Te mandei o convite. Olá, Monique. Boa Ah, noite. agora estou vendo! Tudo Querido! bem? Que coisa boa rever você! Tudo bem? Joia, e você? Tudo bem! Que maravilha ter você no meu projeto de novo, iniciando aí janeiro, o ano, com essa live como eu falei anteriormente, o Paulo já esteve aqui em 2022 e agora retorna. Querido, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui novamente com você. Ai, que delícia! Me conta, como é que está a vida literária desde a nossa última live, desde o nosso último encontro? Está produzindo? Como é que está o livro? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu continuo ele divulgando, né? Ele tá bem novinho ainda, né? O Depois do Caos. Mas ano passado, no começo do ano, teve o a retomada cultural na minha cidade. Eu moro em Vassouras, no interior do Rio, e a Secretaria de Cultura, juntamente com a Prefeitura, organizou um edital para inscrição em diversos projetos ligados à arte, né? Então, uma das categorias é literatura. E eu me inscrevi, apresentei um projeto e foi aceito. Então, assim, esse ano tem um livro novo na área de poesia. O nome é Obra Poética. Ai, que delícia! Só para situar vocês, gente, o nome do livro do nosso autor é Depois do Caos. A gente fez a divulgação dele ano passado. Ele tem episódio no podcast literário. Já corre lá, já se inscreve para escutar o episódio do nosso autor. Tem a live que está gravada tanto no meu Instagram quanto no Instagram dele. E agora, novamente. Agora, ô Paulo, me diz uma coisa. O Depois do Caos foi o seu primeiro livro publicado, né? Esse de Não, poesia vai ser o segundo. não. Gente, só uma correção. Acho que eu falei esse ano, sabe? Porque estamos no começo do ano, né? Eu acho que eu falei esse ano. Estamos em 2023 já, né? 2020, tava falando começo do ano, não sei, esse ano, não sei se eu acho que eu falei errado. É 2022, né? Estamos já ano novo. Sempre me confundo no início do ano, assim. Mas vamos lá. Na verdade, Depois do Caos é meu oitavo livro. Eu tenho muita coisa já produzida aqui, são 11 anos produzindo, na verdade, né? Eu tenho 4 romances, né? Livros em prosa, e tenho 4 de poesia. Agora, o Depois do Caos, né, como a gente tinha conversado, ele entrou aí na lista dos meus favoritos de 2022. Vocês vão entender porque só lendo para vocês entenderem como um bom drama eu gosto, né? E o Paulo teve essa pegada dramática através de um personagem que me cativou muito, que foi o Sion. Eu nunca sei se eu pronuncio o nome dele certo. Isso mesmo, Sion. Sion, Sion. Eu não lembro se no Sion. episódio eu coloquei Sion, eu não lembro. Mas é o Sion, né? O que que faz, ô Paulo, você sair de um drama como Depois do Caos para escrever um livro totalmente assim de poesia, onde a pegada é outra, a dinâmica é outra. Como é que é andar pelo drama e também percorrer aí o caminho da poesia? Bom, vamos lá. Na verdade, eu nasci primeiro poeta. O romancista, né, ele veio depois, né? Então, assim, meu porto seguro sempre foi a poesia. Eu, assim, adolescente, assim, então, assim, o que veio primeiro mesmo foi essa necessidade de escrever em verso. É, Inclusive, meu primeiro livro é poesia, o segundo é poesia. Aí depois que vieram os romances, né? Quando eu falo romance, tá? Eu estou falando, na verdade, é o texto ficcional, em prosa, tá? Às vezes as pessoas pensam romance, livro de amor, história de amor, né? Mas não necessariamente isso.
Tá? O romance, quando eu sempre que eu falar romance aqui, eu estou falando do livro em prosa, a ficção em prosa, tá? Então, para esclarecer, às vezes as pessoas pensam, livro de amor, mas não é bem isso, não. Tá? Então, aí, Agora, vai concluir, desculpa. então a poesia então sempre foi meu porto seguro, foi o lugar assim onde eu sempre me senti bem em escrever. Então assim, eu acho que assim, o romance e a prosa ficcional, ela é mais assim algo assim, um desafio maior para mim, né? Embora assim, há pessoas conhecidos meus assim, que gostam mais de mim como romancista do que como poeta, né? Eu acho assim que eu sou melhor quando eu estou escrevendo poesia. Eu me sinto mais seguro, pelo menos. Olha que interessante, né? Eu estava falando ontem com alguns autores, inclusive aqui na live, que escrever poesia não é para todo mundo, não é todo mundo que tem uma sensibilidade poética, não é todo. A inspiração é diferente. Eu posso ter uma ideia para produzir um drama, ou um romance, ou uma ficção, e não conseguir escrever uma poesia, um poema, porque não é da minha essência. É por isso que eu falo que os poetas têm totalmente uma energia diferenciada, porque eles veem na poesia, eles veem tudo que rodeia o poeta, ele vê poesia. Então, tudo inspira ele. E eu acho isso sensacional. É algo que eu, como escritora de drama, de suspense, não consigo ter essa sacada, essa habilidade. Eu acho que até a inspiração é diferente. Tu tá com teu livro aí? Ou os teus livros aí? Depois do caos está aqui. Eu vou pegar os outros aqui, só um minuto. Tá. Depois do caos está aqui. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Vai rolar sorteio hoje, então fiquem aí. O Lima está falando. Eu concordo com a Monique. Poesia é extremamente difícil de encontrar energia. O tom, é verdade. O pessoal que tiver perguntas pode mandar na caixinha, tá? Não manda no comentário, porque eu não vou conseguir ler. Tem que mandar na caixinha, gente. Mostra pra gente, Paulo. Então, esse aqui é o meu primeiro filho, né? É o Devaneios de Poesia, 2012. Essa capa tá lindíssima. É legal, assim, que o livro fala muito assim sobre esse mundo contemporâneo, em que são vários sentimentos, várias informações ao mesmo tempo. Então, dá a ideia aqui, esses blocos coloridos, assim, no redemoinho, essa ideia mesmo de confusão, de turbilhão de emoções, né? E isso permeia toda a obra. Né? Um eu lírico fragmentado, confuso, que busca encontrar saídas em meio ao caos, né? O caos do dia a dia mesmo. Ô, Paulo, antes de você mostrar o outro livro, esse aí é Devaneios, é esse o nome? Devaneios, isso. Ele está à venda aonde? Então, meus 3 livros de poesia, os 3 primeiros, vou até falar de uma vez, é o Devaneios, é o primeiro, 2012, o segundo de poesia, 2013, é o Despido, a capa bem interessante também, essa ideia de escuro e claridade, né? Sair da escuridão para a claridade, né? Ou sair da claridade para a escuridão, né? Depende do ponto de vista de quem analisa. E o terceiro de poesia é o Destino, Niilismo e Redenção. Essa ideia também é bem interessante aqui de ciclo, né? A árvore que está, uma parte dela está verde, outra parte está seca. Então, esses 3 livros de poesia... Ô, Paulo, tem uma pergunta aqui da Edilane. Ela pergunta o seguinte: como vocês produzem as capas dos livros? São magníficas. Cada um tem um jeito. Paulo, como é que você produziu as suas capas? Foi por editora? Foi de maneira independente? Fala um pouquinho pra gente das suas capas. As primeiras aqui são da editora, na época, a editora Paco. Foi o primeiro livro que eu publiquei por ela. Editora Paco. O segundo foi a editora Multifoco. Trabalha muito com poesia essa editora. Então eles também produziram a capa.
E depois, quando eu comecei o trabalho mais independente mesmo, sabe, sem procurar assim, editora para fazer tudo para mim, eu comecei a abusar um pouquinho da minha esposa, né? Com os dons e talentos dela. A Silvana, ela trabalha com ela é designer gráfica, né? Ela é programadora também, ela é um monte de coisa. Então, ela que fez para mim algumas capas. Ela fez essa aqui, né? Afasta Ela um fez. pouquinho, por favor. Isso, tá magnífica essa capa. Eu adoro essa capa também. E ela fez também o Amnésia, foi ela que fez a capa. Gente, que capa belíssima! Esse livro aí fala sobre o quê? Então, isso aqui é uma história de um homem que acorda numa rodoviária, uma cidade pequena, ele perdeu a memória e ele começa a andar pela cidade sem saber quem ele é, quem são as pessoas, onde ele está, e ele começa a ter que descobrir quem ele é e enfrentar muitas vezes o modo de vida das pessoas, né? O preconceito das pessoas, o julgamento das pessoas por ele ser um estrangeiro naquele lugar que ninguém o conhece. Então, assim, a história, ele começa também a conhecer algumas pessoas também, os cidadãos de bem, às vezes, né? Aquele ser das cidades pequenas, muitas vezes preconceituoso, que conta mentiras, que inventa coisas, e aquilo gera violência. E a história, assim, vai indo até ter um final, eu acredito que surpreende no final. Gente, esse livro aí tá à venda aonde? Diretamente comigo, pela editora Letras e Versos também você encontra. E no Shopee também, eu tenho uma página, uma lojinha no Shopee, pode comprar por lá também, se quiser. Eu diretamente comigo. Maravilha. É um romance pequeno, isso aí tem 130 páginas, se não me engano. 130 páginas. Você lê assim, uma vezada só, sabe? É um livro para se ler assim, em 1 ou 2 dias. É rápida a leitura. Foi a Silvana que fez. E a Silvana fez também o meu último livro de poesia. A Via Crucis da Alma, foi ela que fez também. Qual é o nome? Qual é o nome? A Via Crucis da Alma. A Via Crucis da Alma. Esse aí tá à venda? Também no Shopee, comigo diretamente e com a editora Letras e Versos também. Bom, pelo que eu percebi, você tem tanto livro publicado por editora, quanto livros de publicação independente. Ou seja, você conhece os dois extremos, né? Você conhece os dois lados. Hoje, para você, atualmente, o que é mais vantajoso? Você publicar por uma editora ou você fazer uma publicação de maneira independente? Quando você encontra uma editora grande, que faz tudo por você, né? Sabe quando você encontra? Não, porque eu nunca encontrei. Não sei se você encontrou, né? Mas quando você encontra uma editora grande, né? Que faz tudo por você, é maravilha, né? Você senta e ela divulga, ela faz o marketing, né? É uma maravilha, né? Agora, quando você encontra uma editora de pequeno e médio porte, na verdade, é a mesma coisa que você faria quando é um trabalho independente, né? Então, assim, eu prefiro o trabalho independente, nesse caso, porque você pensa tudo, você gasta menos e tem um retorno maior, acredito eu. Eu acho que a editora, às vezes, uma editora promete, às vezes, mundos e fundos, só que ela é uma editora pequena, ela não pode cumprir aquilo que ela promete para você. Então, assim, eu prefiro, se for para trabalhar com uma editora pequena ou média, eu prefiro fazer minhas próprias coisas de forma independente mesmo. Me diz uma coisa, a tua esposa, você falou agora que a tua esposa produziu as tuas capas e tal, ela trabalha com isso. Ela tá na live? Tá sim. Ô Silvana, eu vou pedir uma gentileza para você, porque eu tenho muitos autores que me seguem, que estão lá no meu Instagram, que assistem as lives. Coloca teu arroba aqui, para o pessoal já começar a seguir você, para pedir capa, gente. Para orçar capa com você. Porque a quantidade de gente que procura uma capista boa, você não tem ideia.
Você tá de parabéns pelas capas do teu marido, tá? Ela São faz o projeto, belíssimas. ela faz o projeto gráfico todo, ela faz a diagramação também, ela é nota 10. É o combo, né, gente? Assim que é bom, é unir o útil com o agradável. Depois, quando a live acabar, deixa o arroba dela também. Coloca o arroba aqui nos comentários e coloca lá quando tiver gravado, porque o pessoal vai assistir, já vai acessar, já vai seguir, enfim. Tá aí, dica de capista. Muito bem. Agora, ô Paulo, você acabou com todos os livros que estão aí ou tem mais para mostrar? Tem mais. Aí tem mais 2 romances aqui. Lembranças de Cássia, foi uma amiga minha que, na época, ela desenhou, ela leu o livro, ela desenhou, e ela fez assim, várias ilustrações no livro, né? É o livro conta a história de uma menina que está no 7º andar do seu prédio e ela quer se matar. Então, ela começa a relembrar a sua vida desde a sua infância para mostrar assim, por que ela chega àquele ponto de querer se matar. Então, assim, tem várias coisas que vão sendo contadas sobre a vida dela, família, amigos, amor. Então, tudo isso, o mundo em geral, tudo isso vai culminar em sua tentativa de suicídio, né? Então, ela pula ou não, né? Vale a pena continuar vivendo, apesar de tantas perdas, dramas e sofrimentos, né? Ou a vida ainda vale a pena, né? São os dilemas pelos quais a Cássia passa. E eu tenho esse romance aqui também, Todos os Corações Batem Iguais. Minha amiga também, que ela leu o livro no seu projeto inicial e ela também fez desenhos, ilustrações também dentro e tudo. Ficou bem legal, ficou bem legal. Então essa aqui é a história de 2 meninas que se amam e têm que conviver com o preconceito da cidade, uma cidade pequena, né? Então ali tem um grupo de amigos em que eles são muito próximos, mas assim, os dramas da protagonista às vezes fazem com que as coisas saiam do eixo. E ela precisa de muita força para continuar vivendo e com a família, com os amigos, com a sociedade em si, com o lugar onde ela mora e viver o seu relacionamento ou não, né, por causa do preconceito. Então aqui se passa no início dos anos 90 o livro. Então assim, imagina se hoje a homossexualidade é um tabu para muita gente ainda, né? É uma coisa errada para muita gente. Imagina no início dos anos 90, em que, se não me engano, em 1990, que há 90 e poucos, que a homossexualidade saiu do quadro de doenças, né, da OMS, né? Anos 90, não sei precisar agora a data. Então, até ali havia muito preconceito, ou era doença, ou era coisa do demônio, né? Tinha que levar a pessoa para a igreja para poder tirar o demônio dela, né? Então, assim, o livro lida muito com isso, o preconceito como o câncer da sociedade. Inclusive, a epígrafe do livro é assim. Forte isso, né, gente? O preconceito é o câncer do mundo contemporâneo. Nossa, que frase forte! Tem uma pergunta aqui, a Edilane tá perguntando o seguinte: essas garotas do livro são aceitas pela família ou sofrem preconceito apenas pela sociedade? Vamos lá. Como elas são muito novas na história, né? Elas têm 16, 17 anos. Paulo, antes de você explicar isso, qual é o nome das meninas? Natália e Vitória. Uhum. Natália vem de nascimento, né? Então, assim, ela é muito mais forte do que ela pensa que ela é. Ela é cheia de problemas, depressão, uma pessoa depressiva, mas, assim, ela é muito mais forte do que ela pensa que ela é. Então, a ideia de Natália vem disso, né? Nascimento. Quando ela se descobre, né, ela tem um novo nascimento. E a Vitória é isso, né? Vitória, ela é mais forte que a Natália. Então, assim, ela é o suporte que vai ajudar a Vitória, a Natália, a se descobrir, a se encontrar, a se aceitar mesmo.
Então, essas duas meninas são opostas, tanto que a capa mostra a ideia de opostos, né? Preto, azul, né? Azul e preto, saindo de uma flor, né? É bem interessante essa mística dessa capa. Olha, para você escrever um livro com esse tema, abordando temas, inclusive a depressão, né? Qual foi a tua maior dificuldade ao produzir essa história? Uma história como essa? Quando eu escrevi, eu tinha 24 anos, né? Eu era muito novo, eu peguei assim comecei a pegar folhas de papel A4 e comecei a escrever tudo à mão. Eu não tinha computador na época, eu não tinha máquina de escrever. Eu fui escrevendo, e depois um amigo meu digitou para mim, anos depois, e só fui publicar. Eu comecei a escrever escrevi em 2001, se não me engano. Eu fui publicar em 2016. E eu era muito jovem, então assim, eu tinha muitas ideias na cabeça. Eu coloquei depressão, suicídio, estupro, aborto, racismo, violência contra a mulher, então, assim, homossexualidade. Então, assim, é um turbilhão de temas, né, que, assim, que provocam questionamentos, é polêmico também. Então, assim, hoje eu, assim, com mais de 40 anos, eu escreveria diferente, né? Talvez eu condensaria mais os temas, selecionaria os temas, né? Assim, muito jovem, eu quis jogar tudo no livro só, sabe? Então, assim, ó, ficou bom o resultado, modéstia à parte, mas, assim, eu faria melhor hoje, com os meus 45 anos. Pois é, muita coisa muda, né? A É, gente com 20 é uma pessoa, a gente com 40 é outra, a gente com 60 é outra. Não verdade. adianta, gente. Mas, mas, A, mas eu me orgulho muito desse livro, sabe? Eu tenho muito orgulho. É o primeiro romance que eu escrevi, na verdade. Embora Lembranças de Cássia foi publicado antes, 2013, esse foi escrito depois, mas eu lancei primeiro. E esse aqui ficou guardado depois que eu consegui alguém para digitar tudo para mim, que é aí que eu lancei. tem uma pergunta aqui, aliás, duas. A primeira pergunta é da Paula. Qual romance você mais gostou de escrever? E a segunda é também da Paula. Ela está falando, para quem quer conhecer a tua obra, qual romance você indicaria ler primeiro? Tá. Mas antes eu vou responder a da Edilane, né? Ela estava perguntando sobre se as famílias sabiam sobre as meninas, não era? A Edilane tinha Sim. perguntado. Então, aí você fez outra pergunta, acabei que eu não respondi. Na verdade, como assim a homossexualidade nos anos 90 era algo muito assim, né? Se o cara só se fosse o Renato Russo ou um Cazuza, né? Que aí era mais aceito nos anos 90, né? Mas quando era o seu coleguinha da escola, o seu padeiro, o açougueiro, né? O rapaz que lá que embrulha as compras no mercado, esse sofre preconceito. Esse tem que esconder muitas vezes o que ele sente. Então, assim, na história, só os amigos sabem. Mas chega uma hora que as meninas resolvem. Aí eu vou começar a dar spoiler, tá? As meninas resolvem assumir publicamente o que elas sentem. Não somos doentes, não somos loucas, somos apenas pessoas que querem amar, né? Como qualquer outra pessoa, né? Normal, né? São as pessoas comuns e normais. Então ali o preconceito começa a aparecer e as famílias começam a saber daquilo. E aí, só lendo para vocês saberem a reação das Sem famílias. spoiler, não pode dar spoiler das Um histórias. meio spoiler, um meio spoiler. Aí a Paula perguntou qual romance que você gostou mais de escrever, Paula? O que eu mais gostei de escrever, sem dúvida, foi Depois do Caos. Ele, assim, eu acho assim, que eu cheguei num nível narrativo muito bom, sabe? Eu percebo que nele eu domino a técnica narrativa de uma forma bem, bem, vamos dizer assim, um nível bem alto, vamos dizer assim.
Mas, assim, para ler, ela perguntou também qual o livro que eu indicaria para ler. Talvez seria o Amnésia, que é um livro curto. Ele Eu quero ler esse livro, você lê gente. rápido Eu quero e esse te provoca. livro. Primeiro por causa dessa capa. Essa A capa tá belíssima. eu acho a melhor capa, assim, a mais bonita que eu tenho, eu acho que é o Amnésia. Eu gosto muito da capa do Amnésia. Tá belíssima essa capa. Deixa o seu link da Shopee nos comentários, hein? Pro pessoal acessar. Tá bom. Bom, já que a gente está falando aí um pouquinho sobre Depois do Caos, né? Ah, não, peraí, tem outra pergunta aqui, Paulo. Vamos lá. Peraí. Qual livro autoral você mais gosta? É difícil escolher um filho, né? É engraçado que eu acho o Devaneios, ele tem ideias muito boas, é uma poesia, como eu falei, né? Ele tem ideias muito boas, só que ele é mal desenvolvido, assim, como assim, o primeiro livro de poesia, eu queria falar muita coisa, eu queria colocar muito poema, então assim, ele é o filho feio, sabe aquele filho assim, problemático, que a mãe mais cuida, que mais tem carinho, ela mais tem cuidado, né? Então, eu acho que o Devaneio é aquele filho que eu tenho, porque eu tenho mais cuidado, assim, sabe? Eu acho que ele tem muitas boas ideias que vão ser resolvidos. Os problemas dele serão resolvidos nesse novo livro. Como eu estava falando, esses 3 livros de poesia, eles vão ser relançados nessa obra poética que eu falei sobre a Secretaria de Cultura aqui de Vassouras. O projeto foi aceito, eu fiz uma compilação com os 3 livros num livro só, uma edição revista e ampliada. Então tem uma revisão que eu fiz, eu melhorei os poemas, os trava-línguas que tinha, alguns problemas de poesia. Eu ainda não dominava 100% a técnica da poesia, agora eu já tenho uma experiência muito melhor com a poesia, muito maior. Então, assim, esses 3 livros agora estarão em obra poética de uma forma muito melhor. Então, você vai... E tem também poemas inéditos também nele. Então, assim, esse livro aqui, que era assim o mais problemático, ele está bem resolvido dentro daquele livro que vai ser lançado. Entendeu? Então, assim, eu acho que obra poética vai ser assim uma obra poética de muita qualidade, porque se ele está assim agora revisto, ele está arrumado, ele está melhorado, sabe? Ele não tem mais problema de trava-língua, ele não tem mais problemas assim que você lê. Nossa, por que eu coloquei isso? E era só ter colocado esse verso, agora não. Eu arrumei os poemas, os versos, as ideias estão bem melhor organizadas. Eu tô mega curiosa. Lê um pouquinho ou um poema seu aí pra gente. Vamos lá. Ah, Eu vou ler... conhecer, né, gente? Eu vou ler aqui um de cada. E só pequenininho. Eu vou ler uma. É que você impede as coisas assim de última hora, assim, tem que. Sem combinar. Eu gosto assim, uma surpresa. Antes e depois. Perdi-me. É estranha essa sensação de não me ter. Parece que nada será como antes. Mas como era antes? Não me lembro. Esse é do Devaneios. O outro aqui é do Despido. Ele abre o livro. Despido. Despi a palavra nua e crua em metáforas e luzes diáfanas na escuridão de mim. Descri o homem que se fez pobre e voraz, sozinho e incapaz, nos pântanos de mim. E, para encerrar, vou pegar aqui um do Destino, Niilismo e Redenção. Fugacidade. A vida perece aos poucos e deságua na morte. Um breve infinito perdido nas 2 pontas do horizonte. Então são 3 livros, são 3 poemas assim, que mostram bem assim um pouquinho da minha temática com a qual eu trabalho nos meus versos. Agora,
Ô, Paulo, me diz uma coisa. O que que te inspira a escrever as suas poesias e a escrever livros com uma temática tão carregada como a depressão, como o suicídio, como uma dinâmica como a amnésia, onde a gente tem ali alguém que está perdida, a gente pode dizer que é uma metáfora, né? Eu não li, mas eu vou ler o teu livro, Uhum. que eu gosto dessa dinâmica. Então, o que te inspira a produzir livros de poesias como essas e a escrever livros tão carregados como a Amnésia? Primeira coisa importante a gente entender, né, é que existe o eu lírico na poesia e existe o narrador na prosa, né, no romance. Então, às vezes, as pessoas confundem muito a vida do escritor com o que ele escreve, né? Porque se eu fosse escrever sobre a minha vida, eu escreveria, na verdade, diários, né? Não poesia. Poesia e romance é a arte de inventar, é ficção. Né? E as pessoas às vezes confundem muito, é normal mesmo. Até quando você gosta de um escritor, você procura saber sobre a vida dele. Quando você gosta assim, de um cantor, né, você começa a querer, por que escreveu aquela letra, né? Você já começa a achar que tem a ver com a vida daquela pessoa. Muitas vezes tem experiências, né? Até tem uma senhora aqui na minha cidade, né? Um dia me chamou, Paulo, vem aqui. Aí lá, né? Aí tinha lido um livro meu pesadíssimo, né? Acho que é o Lembrança de Cássia, ou Todos os Corações Batem Iguais, e mais meus livros de poesia também, que também tem uma carga bem pesada. Cara, você é uma pessoa super de bem com a vida, você é casado com uma pessoa maravilhosa, por que você escreve essas coisas? Então as pessoas confundem muito a minha vida pessoal com o personagem que eu crio naquela história, naquele poema. Né? Então, assim, o que me inspira a escrever é esse mundo caótico que nós vivemos. Né? Nós vivemos num mundo em que nós lidamos todos os dias com a violência, com pessoas às vezes que têm maldade no coração, pessoas às vezes que fazem coisas duvidosas, e também convivemos com pessoas que são boas, pessoas que são legais, pessoas com quem você pode confiar. Então, assim, eu acho que o trabalho do escritor é ter uma espécie de caleidoscópio, né, em que ele vai girando e vai observando as coisas à sua volta, sejam elas boas, ruins, duvidosas, neutras, e assim por diante. Eu acho que o escritor ele é capaz, enquanto a pessoa passa, está falando até assim, sobre olhar as coisas, escrever poesia, né? Para uma pessoa, às vezes, comum, né? Às vezes, um caminho com pedras e flores é só um caminho com pedras e flores. Para um poeta, às vezes, né? Como o Drummond, né? Que tinha uma pedra no meio do caminho, né? Isso transforma uma metáfora. Né? Então, assim, quando você observa a realidade, as coisas da vida, os sentimentos, a natureza, e você se inspira e resolve criar a partir daquilo, e você tem um pouco de talento para escrever, eu acredito que pode sair algo interessante. Personagens complexos, situações que são ficcionais, mas ao mesmo tempo podem ser verossímeis se colocadas dentro de um contexto. Então, eu acredito que a poesia, a literatura em geral, ela lida com a ficção, o material dela, a obra-prima dela é a invenção, Sim. mas ao mesmo tempo lida com a realidade. Né? Tem um teórico da língua, da literatura, que eu não esqueci o nome agora, ele diz que escrever literatura, não é uma fuga da realidade, é uma fuga para a realidade. As pessoas fogem daquele mundo, mas elas se encaixam, às vezes, num mundo que é possível. Se você, às vezes, por exemplo, pega aquele livro Jogos Vorazes, de sistemas opressivos, né? Ou George Orwell, 1984, ou O Canto da Aia, por exemplo, são histórias distópicas, mas que se você não tiver cuidado, né, por exemplo, governos totalitários, opressivos, como nós vemos por aí, essas coisas podem se tornar realidade. Então, assim, embora a literatura trabalhe com a ficção, ao mesmo tempo ela pode te alertar
e te fazer mais crítico em relação a coisas que podem acontecer ou estão acontecendo de uma forma inventada, né, com personagens e situações que são criadas pela imaginação do autor. Então, assim, é muito complicado as pessoas acharem que é a minha vida, a vida de alguém, mas ao mesmo tempo é o observar do poeta, do escritor, que torna possível aquela realidade no livro se tornar plausível para muita gente. Muito bem. Agora, me diz uma coisa, esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro. Você mora aqui do lado, praticamente. Você virá para o Rio de Janeiro para a Bienal? Eu sempre faço planos para ir para a Bienal, mas sempre acontece alguma coisa, eu acabo não indo. Mas eu sou meio, às vezes, assim, eu não sou o Sion, né? Assim, mas assim, eu gosto de estar com as pessoas. Mas às vezes aquele tumulto de muita gente atrás de livros, aquilo às vezes eu prefiro ir na livraria quando ela está num dia mais tranquilo, sabe? Você poder escolher com calma, pegar o livro, você pesquisar, olhar. Às vezes assim, a Bienal é uma coisa tão confusa, tão corrida, né? Tanta gente, né? Parece uma feira mesmo, né? Vocês estão correndo ali para pegar as coisas, né? Mas assim, eu ainda vou fazer essa experiência de Bienal, sabe? Mas assim, eu prefiro coisas mais tranquilas, tá? O meu coração seria muito mais tranquilo. Eu pretendo estar lá como escritora. Então, Legal. se der certo, se tudo der certo até lá, e se você for à Bienal, vou convidar você para estar com a gente lá no stand para bater um papo sobre o seu livro, tá? Que legal. Poxa, já estou aceitando o convite já. Tem mais pergunta aqui, deixa eu ver. Gente, tinha mais pergunta aqui, vocês tiraram? Eu acho que a pergunta era do Depois do Caos, sobre a Celina. Pois é, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Depois do Caos. Primeiro sobre o Sion, né? E depois você falasse sobre a Celina, porque tem alguém aqui falando... Peraí. Aqui a Paula. Em Depois do Caos, temos Celina, que é uma personagem que nos faz sentir amor e raiva. Eu queria que você falasse, então, já que a nossa seguidora falou da Celina, quem é a Celina? Fala pra gente. Então, vamos lá. Então, a Celina é uma mulher bonita, atraente, inteligente, culta, que, por um acaso desse da vida, na festa do melhor amigo do Sion, o melhor e único amigo do Sion, eles se encontram, né? Meio que uma armação do amigo dele para eles se encontrarem. E ali a gente percebe o abismo que existe entre os dois. Celina, mulher culta, inteligente, em nível universitário, professora universitária, e ele um homem assim, bem ordinário, né? Um homem simples demais, um homem que gosta de coisas bem tranquilas, um homem que não gosta de arriscar na sua vida, e ele gosta muito de ficar em casa vendo séries e filmes. Então, assim, é uma espécie de quase Eduardo e Mônica, que tem tudo para dar errado, né? Então, ali eles se encontram, e Celina é uma pessoa, assim, que no início ela aceita o jeito dele ser, mas depois aquele jeito dele começa a incomodá-la demais. Então esse abismo vai ficando cada vez mais visível para os dois, porque Sion se recusa a sair do comodismo dele, e ela, chega uma hora que ela se recusa a aceitar que ele continue naquela estagnação, porque ela acha que aquela estagnação dele está prejudicando ele próprio e vai prejudicar o próprio futuro dela, porque ela está ao lado de um homem que não dá força para ela, que não caminha com ela, que não tem planos e sonhos ao lado dela, ela se sente sozinha, muitas vezes, né? Então, algumas coisas que ela faz também são meio duvidosas, assim, amor e ódio, né? Tem hora que a gente gosta dela, a gente deixa de gostar também, né? Porque às vezes ela é dura demais com ele,
né? E muitas vezes também a gente passa a gostar do Sion, mas sente também repulsa de muitas atitudes que ele tem, né? Então, assim, são dois personagens assim, antagônicos que tentam se juntar, mas assim, é uma relação bem turbulenta. Muito bem. Agora, a gente vai fazer sorteio, né? A gente não, você vai fazer sorteio, né? De qual livro? Vou fazer depois do caos, né? Ah, gente, que delícia! Sorteio do livro físico Depois do Caos. E como é que vai funcionar o sorteio? Para o pessoal que está na live, Monique, eu quero muito o livro do autor participar do sorteio. Printa aqui e manda o print lá no direct, Monique MM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro do autor, que aí dá para saber pelo horário. Quando a live terminar, eu vou correr lá no direct e vou ver quem foi a primeira pessoa que mandou o print da live. E aí vou mandar para o escritor que vai entrar em contato com o ganhador ou a ganhadora, tá? Printa aqui a live e manda no direct, gente. Monique MM18. Depois do caos. Ô, Paulo, mostra de novo a capa do livro. Uhum. Ó, que espetáculo. Essa fui eu que fiz. Todas as capas estão lindas, gente. Todas. Legal também essa capa. Agora, Paulo, me fala uma coisa. Quem quiser comprar os teus livros, aonde está a venda? Tem livro físico, tem e-book? Como é que tá isso? Então, na bio tem um link, na minha bio tem um link que leva para todos os canais meus de divulgação, de compra de livros. Então, assim, na verdade, eu só tenho para vender mesmo o Amnésia, o Depois do Caos e o A Via Crucis da Alma. São esses livros que estão em catálogo. Tá? Depois do Caos tem livro físico e e-book. O Amnésia e a Via Crucis da Alma, somente livro físico, tá bom? E os 3 primeiros, né, de poesia que eu tinha falado, vão sair no final desse mês, ou fevereiro, uma nova roupagem, né, num único volume, né, como já tinha falado. E eu pretendo, mais para frente, relançar, estão fora de catálogo também, Todos os Corações Batem Iguais, de Lembranças de Cássia. Eu pretendo relançar num futuro não muito distante. Muito bem. Qual é o teu Instagram, teu site, teu blog? Fala pra gente quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho. Tá. Então, Instagram pauloavila.autor. No Facebook, Paulo Ávila Obra Literária. Entra lá e conhece todo o meu trabalho literário. E na bio do Instagram, você entra também assim em vários canais lá de divulgação. Tem também um blog que está parado, mas assim, tem muita coisa escrita lá. Quem gosta de ler coisas antigas, tem bastante coisa lá. É o blog Palavras. Tá lá, tem um link na bio que leva para isso. Maravilha! Eu vou marcar o autor aqui na live, então não se preocupem. Já corre lá, já segue o escritor Paulo Ávila. Vou deixar marcado aqui, depois ele vai botar os links, o arroba lá nos comentários. Vocês vão poder assistir essa live pelo Spotify, pela Anchor, Amazon Music, canal do YouTube. Os canais, né, eles têm um nome, né, que é o nome do podcast. Do livro Não Me Livro. Então corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha para acompanhar não só essa live, mas também os episódios que são diários no podcast, tá? Paulo, querido! Que maravilha conversar com você de novo, ter você no meu projeto, saber dos seus projetos futuros. Eu quero muito te agradecer, dizer que você continua simplesmente sensacional. É muito bom quando um autor se propõe vir fazer uma live, falar sobre o seu livro, criar essa ponte com os seguidores. Isso é muito importante.
Eu quero te parabenizar pelas suas obras, dizer que você é um escritor de primeira. Eu posso falar porque eu já li, eu conheço o trabalho. Então, é só te agradecer. Você, e não só por isso, mas por você ter lido os meus livros também. Então, assim, o Paulo leu meus livros, ele sabe da minha temática, das minhas histórias. Cara, eu só tenho que te agradecer imensamente e desejar todo o sucesso do mundo para você, tá? Eu que agradeço esse convite, né? Estou muito feliz de estar aqui novamente conversando com você, mostrando um pouquinho do meu trabalho, né? Acho que é super legal essa conversa, as pessoas conhecerem. Se agradecer mesmo. Que Também maravilha! estão presentes também, agradecer a cada um que entrou, está comentando, curtindo, ou simplesmente está aqui assistindo a live. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito bem, é verdade. O pessoal que entrou, saiu, que ficou aqui assistindo, que está participando do sorteio. Gente, o sorteio depois do caos, printa aqui, manda no meu direct. Monique MM18, a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um livro físico do nosso autor, tá? Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que até o dia 15 tem live literária com muito sorteio e muitos autores nacionais. Obrigada, gente. Paulo, beijo, amor, obrigada. Valeu, Monique. Um abraço para você e para todo mundo. Tchauzinho.